E hoje o assunto no Agro Real é suinocultura. Nós vamos fazer uma explanação sobre o tema, né? Essa atividade econômica importantíssima do setor em todo o Brasil que infelizmente está sofrendo neste momento com uma crise tanto de consumo quanto econômica. Nós tivemos dois fatores que predominam, né, que na verdade levam essa crise ao ápice, que é custo de produção e também o preço de comercialização abaixo dos patamares mínimos, né, necessários para que a atividade seja viável, né. Nós estamos vivendo um período onde há uma escassez de commodities agrícolas, né? Milho, farelo de soja, ou soja necessariamente, né? O mercado internacional buscando muito milho, muito soja aqui no Brasil, e o Brasil exportando cifras muito grandes, e isso leva aos preços das commodities a se elevarem, né? E a nossa atividade, a atividade de produção, ela tem uma dependência direta, né, de commodities agrícolas, em especial milho e soja, porque são a base da alimentação dos animais. E isso impacta diretamente no custo, né? A alimentação hoje representa mais de 70% do custo de produção, com esses preços nesses patamares elevados, acaba deixando uma margem muito pequena para se cobrir custos fixos, né, e deixando a atividade no vermelho, né, numa situação de prejuízo. Mas os custos das commodities, apesar de preponderante, não são únicos fatores para a crise. Houve muito investimento em ampliação de plantel, principalmente por parte de grandes agroindústrias, né, que com o passar do tempo ampliaram a produção. Essa produção ela veio posterior a esses investimentos, e também a própria China, que restabeleceu a produção da carne suína, né, fazendo com que ela importasse menos no ano passado e principalmente esse ano. Houve um recuo muito grande nas exportações de carne suína. E o Brasil, por mais que tenha crescido o consumo interno, não tem capacidade de absorver todo esse excedente de carne, né? Então, nós temos uma oferta muito grande, ocasionado por essa ampliação excessiva por parte dessas agroindústrias, né? E nós não temos demanda interna para que o mercado consiga absorver. O consumo de carne suína per capita no Brasil no segundo trimestre de 2021 chegou a 17,65 quilos, ante o volume recorde em 2020 de 16,9 quilos, pelo menos o que informou a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Considerada todas as carnes, o consumo projetado para este ano foi de 93,1 quilos per capita, sendo que a carne suína representa apenas 19% deste total, bem distante dos 60 quilos per capita, por exemplo, de países como a Espanha. Culturalmente, o Brasil não é um grande consumidor de carne suína, porque a nossa cultura ela é de consumo de carne bovina, né? Por mais que esteja acontecendo mudança de hábito do nosso consumidor, mas isso é um processo muito lento e demoraria um pouco mais para que isso se consolide, e precisa um certo tempo para dar o equilíbrio novamente. Mas o que está sendo feito para tentar equalizar essa cadeia é a venda das próprias matrizes. Não tem outra alternativa, são duas situações. Uma é de sustentabilidade. Está todo mundo com dificuldade de fluxo de caixa, dificuldade financeira em manter a atividade, principalmente aos preços de commodities que estão. E outro mecanismo é tentar diminuir a oferta para que haja um equilíbrio novamente do preço com o custo de produção, né? Uma das consequências desencadeada pela crise no setor pode ser o desemprego, já que a atividade utiliza muita mão de obra.
Alguns cuidados que o animal exige, ele não consegue ser substituído por máquina, né? Diferente da agricultura, né? Onde, principalmente as produções extensivas, eles têm oportunidade da mecanização, né? E a mecanização, inclusive, extensiva, máquinas grandes, com alta tecnologia, né? E na suinocultura não se tem essa oportunidade. Existem tecnologias para tornar a produção mais mecanizada, mas é mais relacionado à parte ligada à alimentação. Os cuidados, os manejos em si não tem muita oportunidade, ela exige demanda de mão de obra. Então a suinocultura, a atividade da suinocultura, em proporção de faturamento, ela emprega estrondosamente mais do que qualquer outra atividade de produção agrícola, né? Isso chama atenção, né, Sr. Jair? Porque com essa crise muita gente está ficando desempregada, inclusive, né? Exatamente. Com o advento das granjas pararem o processo de produção, infelizmente muitos trabalhadores da atividade, ligados à atividade ou empregadas na atividade de produção, eles acabam ficando sem trabalho, né? E geralmente pessoas especializadas em produção animal, elas não têm habilidades de trabalhar em setores mecanizados, né? Então o que dificulta muito a questão da recolocação no mercado de trabalho. Uma outra situação também, a grande maioria dessas pessoas que trabalham na atividade de suinocultura, de produção, elas têm a oportunidade de morar nas granjas, onde o custo de moradia, o custo de alimentação acaba sendo mais acessível, né? E ao passo que morando em grandes centros, ficam na necessidade de pagar aluguel, despesas de água, luz e outros também, o que torna essas pessoas a terem dificuldades também. Então não é só o produtor com dificuldade, é o trabalhador ligado à atividade de suínos como um todo está passando por um momento difícil, né? Por outro lado, com os preços mais em conta, quem pode se beneficiar disso é o consumidor final, pois a carne suína é uma proteína de qualidade que pode entrar perfeitamente em uma dieta equilibrada. Nós temos aí dos anos 2000 para cá, nós tivemos um incremento de mais de 50% no consumo. Passamos aí no início dos anos 2000 de 11, 12 quilos per capita para um consumo ano passado algo em torno de 18 quilos per capita. Isso é uma evolução muito grande. Se nós imaginarmos que o boi no início dos anos 2000 eles tinham um consumo aí próximo de 40 quilos per capita e nós estamos com um consumo aproximadamente de 24 quilos per capita atualmente, né? Houve um retrocesso muito grande no consumo de carne bovina, né? Proteína de origem bovina, né? E houve essa migração para outras proteínas, como é o caso do suíno, que aumentou, eu diria que modestamente, e principalmente o frango. O frango tomou um espaço muito grande. O frango, no início dos anos 2000, tinha um consumo próximo aí de 24, 25 quilos per capita, hoje ultrapassa 40 quilos. Ou seja, o frango acabou assumindo o lugar do boi, né? Quando se fala em produção de carne suína, a China aparece em primeiro lugar com 43,87% da produção mundial. Em seguida, a União Europeia e o Reino Unido, com 22,62%. O terceiro é os Estados Unidos, com 11,97%. Os três primeiros, juntos, são responsáveis por 78,46% da produção global. O Brasil ocupa a quarta posição no ranking de produção de carnes suínas no mundo, com 3,88% da produção global, sendo a região sul do país a maior produtora e exportadora, responsável por 66% da produção nacional e quase pela totalidade das exportações de carne suína. A região tem como maior destaque o estado de Santa Catarina. Os principais destinos hoje de exportação do Brasil são China, Hong Kong e Chile, de acordo com o Ministério da Economia, Indústria e Comércio Exterior de Serviços. Se a gente for comparar com países como Espanha, como a Áustria, a Alemanha, né? Espanha, por exemplo, tem um consumo de carne suína acima de 60 quilos, né? Se a gente considerar o turismo, ultrapassa os 70 quilos per capita ano. Se imaginarmos um país como a Dinamarca, 64 quilos por ano. Países como a Alemanha, a França, 52, 53 quilos per capita ano. Por aí a gente vê
que nós ainda estamos muito longe, né, do que seria um consumo interessante, ideal e principalmente viável, né? E qual que é a diferença deles para nós? É cultural, eles têm a expertise do preparo. E por que eles consomem mais carne suína? Porque eles têm justamente essa expertise e principalmente eles têm uma qualidade de vida muito boa. Eles já aprenderam a consumir carne suína e sabem explorar muito bem esses diferenciais que a carne suína oferece em relação às demais proteínas, né? Vale a pena, então, consumir porco. Certamente, vale a pena experimentar, vale a pena incrementar e vale a pena inovar.